de mais um tema, a qual semanalmente nós temos conversado e debatido sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer mais um capítulo dos Seitas e Heresias, a qual nós iniciamos essa semana, onde eu trouxe dentro da palavra de Deus a verdade sobre o ser do Senhor Jesus. Lembrando, irmãos, que é o segundo vídeo já, pois o primeiro é explicando a divindade de Jesus, onde eu trago algumas passagens da Bíblia, mas esse segundo vídeo é bem mais completo. Você que pretende ser capacitado para evangelizar, inclusive pessoas de outras denominações, de algumas seitas, não deixe de assistir este vídeo, pois esse vídeo é riquíssimo o seu conteúdo, é bem gostoso e eu tenho certeza que você vai absorver muitas coisas boas. E o tema de hoje, eu quero dar continuidade. O primeiro personagem da Bíblia, a primeira menção do nome Deus na Bíblia, Elohim, no original, é trazido como o Espírito de Deus, e no original, através da Bíblia da Torá, nós encontramos Ruach Elohim, o fôlego de Deus, pairava sobre a face das águas. Ele é o primeiro personagem da primeira menção do nome de Deus na Bíblia, ele estava lá. Também temos um vídeo, você que está acompanhando esse meu vídeo aqui agora, eu lhe convido a também assistir explicando a divindade do Espírito Santo. Só que hoje o vídeo é bem diferente, pois o vídeo hoje entra nesse contexto seitas e heresias. E hoje eu quero trazer as formas de negações do Espírito Santo de Deus, as distorções e as consequências também de se negar o Espírito Santo de Deus. Nós entendemos a Bíblia como um conteúdo todo. Velho e Novo Testamento formam uma só literatura, onde foi escrito por mais de 40 autores, num período de 1600 anos, e hoje nós temos uma palavra unânime, uma palavra onde ela nos leva para um caminho só, que é o caminho da salvação e da verdade, pois nosso tema também, eu citei no vídeo passado, capítulo 1, versículo 20 de 2 Pedro, nenhuma profecia do livro é de particular interpretação, mas eu gosto de levantar temas, e o tema de hoje é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu quero começar esse vídeo hoje com uma pergunta. Basta eu conhecer a verdade para mim ser liberto? Eu quero agora que você me responda, você que está assistindo esse vídeo, eu quero que você me responda, basta conhecer a verdade para mim ser liberto? É uma pergunta que eu estou fazendo para você, meu amigo, que está nos acompanhando os vídeos semanalmente. A Bíblia está falando de João 8,32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Agora eu pergunto para você, se eu conhecer a verdade, eu serei liberto? Eu não sei o que você respondeu, porém, eu já vou responder já. A Bíblia fala no mesmo capítulo 8, versículo 44, na parte B, que o diabo é mentiroso desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então, a Bíblia automaticamente está falando, conhecereis a verdade, mas não basta conhecer somente a verdade, tem que se firmar na verdade, pois o conhecimento no mundo hoje é explícito. Hoje a palavra de Deus está sendo divulgada em uma velocidade da luz, uma velocidade relâmpago. Hoje nós temos acesso a uma Bíblia no original, no grego, no aramaico, no hebraico. Hoje nós temos professores online. Hoje nós temos um vídeo simples aí, a qual eu tenho colocado aí semanalmente, e você acompanhando esse vídeo, você consegue absorver a palavra de Deus, você começa a ter uma visão clara, ampla da palavra de Deus. Então, o conhecimento hoje é explícito da palavra de Deus. 4,6 de Osés fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje, há um ano atrás, ontem eu estava dando uma olhada nos meus estados, ao qual eu compartilho no Facebook, e eu vi que um ano atrás eu postava que o povo não perecia por falta de conhecimento mais como o tempo de Osés, mas o povo pereceria pela falta de vontade. E nos dias de hoje nós vemos infelizmente, essa mesma cena acontecendo. O povo perece pela falta de vontade, pois o conhecimento se torna explícito, se torna aberto hoje, um livro aberto para todos, e qualquer um tem acesso à Bíblia. Hoje nós temos aulas de teologia em todos os lugares. Então eu vou trazer logo o tema para a gente não ficar demorando muito. Vamos falar do tema hoje. As formas de negação do Espírito Santo. A primeira pergunta que eu gostaria de trazer hoje é se o Espírito Santo ele é Deus. Se ele é criador, se ele é eterno, se ele fala, se ele... quais são as características do Espírito Santo. Eu vou trazer algumas. Claro que se eu fosse falar do Espírito Santo, eu no mínimo eu precisaria de 1 hora no mínimo.
é uma pregação e eu vou resumir esse vídeo no máximo que eu puder para que você tenha um entendimento de quem é o Espírito Santo. A Bíblia nos fala, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que Paulo ele faz uma viagem missionária e quando pensa que não, o Espírito Santo não permitiu que ele passasse por ali, pela região onde ele queria passar. Ali o Espírito Santo está agindo como ordenança. O Espírito Santo ele está ordenando que ele não passasse, o Espírito Santo não permitiu. Então ali está mostrando o Espírito Santo como autoridade no ministério apostólico, que era o ministério de Paulo, que era o maior ministério daquela época. O Espírito Santo, na primeira menção, como você tem no começo do vídeo, Ruach Elohim, fôlego de Deus, ali, uma palavra que tem muitos significados, fôlego, espírito, sopro. Ali o Espírito Santo está representando Deus, a Santíssima Trindade. Ali o Espírito Santo está no momento da criação, pois a Bíblia fala que ele parava sobre a face das águas, e ali versículo 3 já fala assim, disse Deus que haja luz. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus, o próprio versículo, o primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, está falando que ele é Deus. Porque no versículo 2 fala que ele pairava sobre a face das águas, e no versículo 3 ele disse Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. A Bíblia está falando que ele é Deus. Tem outras citações, capítulo 8, versículo 26 de Romanos, onde fala assim que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, ele nos ajuda a orar, porque nós não sabemos como pedir, e ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. A Bíblia está trazendo claramente no capítulo 8, versículo 26 de Romanos, que o Espírito Santo é intercessor e que ele está presente em nosso cotidiano, nos assistindo e nos ajudando, nos fortalecendo em nossas fraquezas. No capítulo 16, versículo 7 de João, Jesus fala que se ele não subir para o céu, ele não poderia mandar o Consolador, ou seja, o ajudador. Se ele não subisse, não mandaria. Olha a distinção, se Jesus não subisse, o Consolador não poderia descer. Olha a distinção do Espírito Santo de força ativa, olha a distinção do Espírito Santo de união ali, de unicidade. Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa. E Jesus ele fala no versículo 7 do capítulo 16 de João, que se ele não subisse ao céu, o Espírito Santo não viria. Então Jesus ele fala assim, olha, eu não vou vos deixar órfãos, mas enviei para vós o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ou seja, ali Jesus está distinguindo o Espírito Santo dele, da pessoa dele e da pessoa do Pai. Ali está expondo claramente a Trindade, pois ele está enviando outra pessoa, o ajudador, e diferente de força ativa, Jesus o chama pelo nome, o Espírito da verdade. Jesus não fala, eu estou enviando a minha força ativa, eu não vou enviar a força ativa do Pai. Perdão. Eu estou enviando o ajudador consolador. Então, só nesses versículos nós já entendemos que o Espírito Santo ele está além da nossa compreensão. Vamos ler agora, vamos ler o capítulo 20, versículo 28 de Atos, onde diz assim, o Espírito Santo ordenou uns para presbíteros, outros para bispos, a qual para a sua igreja que ele constituiu com o seu próprio sangue. O texto é mais ou menos esse. A qual ele constituiu com o seu próprio sangue. Olha que função bonita do Espírito Santo da Bíblia. A Bíblia quando fala de sangue, fala de Jesus, pois foi Jesus que constituiu com sangue. Mas a Bíblia está trazendo o Espírito Santo com a mesma autoridade que Jesus. Lembra quando Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11, versículo 25 de João? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá, e aquele que estiver vivo e crê em mim nunca morrerá. O Espírito Santo ele está tendo a mesma autoridade, ele está usurpando a mesma autoridade que o Filho. Que Jesus ele fala, e a Bíblia fala, Lucas ele traz o relato para nós que o Espírito Santo constituiu uns para bispos, outros para presbíteros, para a igreja, para a edificação da igreja, a qual ele propôs, a qual ele edificou com o seu próprio sangue. Olha que interessante. A Bíblia está trazendo o Espírito em pé de igualdade com o nosso Senhor Jesus. Olha que interessante. Então, desde já caiu por terra. A Bíblia fala que o Espírito não é nome, porque o próprio Deus é um Espírito, e um Espírito Santo, claro. Deus, ele é um Espírito, sim, o Pai, ele é Espírito, deixando bem claro a distinção. O Pai, ele é Espírito, e o Espírito Santo também é o Espírito. São dois Espíritos? Não. Efésios 4:4, ele fala que há um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só esperança, um só Espírito. Então, a Bíblia ali, no versículo 4 do capítulo 4 de Efésios, está falando que há um só Deus.
Mas os três são Deus? Não, eles são a essência de Deus. Os três eles formam um Deus. O Deus Elohim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A divina trindade, aonde se encaixa perfeitamente como a triunidade. A triunidade, distinção dos três seres, porém uma só unidade divina, uma só essência, um só Espírito, um só Senhor. Deus é o Senhor. Deuteronômio 6,4 fala assim: Ô só Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Um só ali dentro do hebraico, Adonai, dentro do grego, Curios. Então, ali, Efésios 4,4 está falando que é só um só Deus. Então, não existe outro Deus, pois, capítulo 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Santo Israel, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Então, Deus está deixando claro que fora dele não há Deus. Ali, a trindade, a triunidade, ali, o Yahvé do Velho Testamento está falando que fora dele não há Deus. Então, não há Deus separado. Quando nós desencaixamos a harmonia, eu falei no vídeo explicando a divindade do Espírito Santo, eu poupei ali argumentos, mas quando nós desencaixamos a triunidade de Deus, a trindade divina, nós entramos no triteísmo. Quando nós caímos no triteísmo, nós caímos numa heresia destruidora que nos faz nos perder teologicamente. Então, nos faz perder o caminho, a direção, a verdade, nos faz cair na graça automaticamente. Pois Jesus fala que tem que firmar na verdade. Se a gente não firma na verdade, a gente cai na graça. Como o diabo caiu, pois ele jamais se firmou na verdade. Então, para finalizar esse tema de hoje, eu quero deixar: o Espírito Santo é uma pessoa? Sim, pois ele nos assiste. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,21: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ou não extigais o Espírito Santo de Deus. Ali o verbo é um verbo que tem muitos significados, é que fala não extigais e não apagais o Espírito Santo de Deus. Então, ele está deixando bem claro um ser totalmente diferente do Pai, do Filho, e se revelando a nós, nosso ajudador, que nos assiste em nossas fraquezas, como citei, o Espírito Santo de Deus, o Consolador.